Olá, pessoal. Bom, continuando com o nosso curso de Segurança da Informação, na disciplina de Auditoria e Controle de Segurança, vamos trabalhar na aula de hoje a parte de auditoria do desenvolvimento e de manutenção de sistemas. Nós vimos que todo o processo da auditoria, ela visa controlar os processos que são executados dentro da organização, né? Processo de negócios, processo de aquisição de hardware, de software, processos de redes, né? Então, a parte de segurança da informação, segurança dos dados, os protocolos, as competências que o auditor tem que ter. Então, quais são essas competências que ele tem que estar utilizando para a manutenção de sistema? Então, a gente vê que a auditoria do desenvolvimento de sistemas, ele tem como objetivo avaliar a adequação das metodologias e procedimentos do projeto, do desenvolvimento do sistema, ou seja, da implantação e também da revisão pós-implantação dos aplicativos, dos sistemas que são produzidos dentro da organização que está sendo auditada. Então a gente vê, pode ser apenas que um ambiente de desenvolvimento da organização ou também a análise do processo de desenvolvimento de um sistema específico, ainda que seja na fase de planejamento, ou que já está em andamento, ou até aquele que já foi concluído, né? Então a gente começa a analisar quais são os processos que foram executados. Eles estão seguindo uma determinada padronização? Então isso a gente começa a ver, tá, que dentro da área de desenvolvimento de um sistema, seja interno, seja terceirizado, tá? Todo o processo ele deve seguir uma metodologia, porque o desenvolvimento de sistemas é um processo, ele segue um processo de engenharia, tá, de software, onde ele tem que trabalhar com uma metodologia, com procedimentos de projeto, de implementação e de revisão, ou seja, de manutenção de um sistema. Então, o que o auditor vai fazer em cima disso? Verificar se essas etapas realmente estão sendo executadas, tá? Independentemente do tamanho que do projeto tenha. Então, por que a gente tem que auditar o desenvolvimento de sistemas? Bom, primeiramente porque o próprio desenvolvimento de um sistema de informação, ele vai representar um investimento que não pode ser assumido sem ter os dados confiáveis e precisos com relação ao custo do projeto e qual o benefício que ele vai trazer e quais são os riscos, né, que vão estar envolvidos no desenvolvimento desse sistema. Então, na verdade, a gente precisa estar trabalhando, né, com as informações. Eu tenho que auditar isso, né? Ele também tem que auditar o desenvolvimento porque todos os projetos, tá, precisam ser avaliados em profundidade, né, devendo ser precedidos, por exemplo, de uma análise de custo-benefício, da capacidade de satisfação do usuário, né, aí também o quê? Do atendimento aos objetivos da empresa, com relação ao custo de desenvolvimento, com relação às medidas de desempenho que o software depois vai ter que ter, né, com relação ao plano de implementação, ou seja, também com relação à previsão de recursos humanos necessários para o desenvolvimento. Então a gente imagina só aquela situação, né? Imagine você trabalhando lá, você está montando um sistema que vai fazer, por exemplo, uma venda no comércio eletrônico. Geralmente o tempo aceitável para você lá, depois que você escolheu todas as suas compras, você chegou no carrinho de compra, foi lá, definiu o pagamento, definiu tudo, no que você dá um ok finalizado, o tempo médio, tá, aceitável para aqui no Brasil que trabalha devido por exemplo, aos meios de comunicação, em torno de 2,7 a 3,1 segundos. Você clicou, conta 1, 2, 3. É o tempo que ele tem que ir lá efetivar e já realizar a transação, né? Então, aí que a gente começa. Imagine só agora, quando a gente trabalha com medidas de desempenho, você não consegue 3 segundos, você consegue 10 segundos, 8 segundos. Tá? É rápido, né? 8 segundos. Imagina numa Black Friday, que todo mundo quer comprar ao mesmo tempo. Qual você vai atender primeiro? Então o sistema fica lento, não é?
Outra coisa que a gente tem com relação ao porquê de auditar o sistema, que todo projeto necessita ser gerenciado, ou seja, ele deve possuir mecanismo de gerenciamento, certo? Permitindo a sua avaliação, controle e acompanhamento em todas as fases de desenvolvimento. Toda essa complexidade que a gente vê, pessoal, ela exige que seja, então, necessárias a validação e a avaliação de todos os processos de desenvolvimento de sistemas em uma organização. Então, eu preciso ter em mãos agora, tá, formas com que tudo isso que é feito é realmente um pouco complexo e demanda tempo. Então, como que eu posso fazer a validação se aquelas informações coletadas são realmente válidas, se aquele processo é daquela forma que seja feito? Né? Então, tudo isso, né, é necessário, tá, de auditagem. Então, a gente vê aqui quais são os principais pontos de controle dessas atividades de desenvolvimento do sistema. Então, a partir do momento que a gente começa a trabalhar com essa área de desenvolvimento de sistemas, a gente vê que ela pode possuir algumas fases, né? A primeira dela, por exemplo, é o planejamento corporativo de sistemas, né? Então, como que isso se realiza? O que é esse planejamento? Ou seja, quais são os sistemas, né? Quais são os setores informatizados? Mas isso aí eu preciso de ter a informação dentro de um planejamento estratégico da informação, né? Eu preciso de ter todos esses dados levando em consideração, né, todo um processo. Que a partir daí, dentro desse planejamento estratégico, eu começo a fazer o planejamento desses sistemas. Então aí eu preciso também de uma outra fase, que é a elaboração do plano de desenvolvimento e o início do projeto. Então, quando a gente sabe o que é o plano do desenvolvimento, eu vou pegar um determinado sistema, eu vou lá na organização ou no setor e vou buscar uma coleta, tá, de dados com relação às atividades. E aí vou dar o quê? O início, ao start ao projeto, ou seja, ao ponto inicial, aonde eu começo agora, tá, a entender fazer. E a próxima fase é justamente o quê? A organização e gerência do projeto. Como que eu vou organizar ele? Né? Como que eu vou gerenciar esse projeto? Todas as fases. Porque aí eu preciso de ter uma metodologia a seguir. E cada metodologia, ele tem os seus passos. Eles têm as atividades que são pertinentes a cada uma das etapas do desenvolvimento. Então eu tenho que organizar e gerenciar tudo isso. Aí outra fase é a parte da elaboração do projeto do sistema, onde eu pego todas as ideias e coloco no papel. Né? Quando eu falo papel, né, eu vou lá no computador, eu vou digitar, vou usar um aplicativo e vou fazer isso. A partir do momento que eu fiz todo esse projeto, tá, eu faço o quê? A revisão, tá, e aprovação do cliente. É isso que você quer? Tá? É dessa forma, é essa informação que você deseja? Tá? E a partir daí está já atrelado, tá, a essa revisão e aprovação dos dirigentes, tá, os limites do desenvolvimento desse projeto. Se é um projeto muito maior, ele está integrado com outras áreas, ele vai ter um limite, porque senão só estaria desenvolvendo outro sistema. Então, como é que funciona isso? É por isso que a gente precisa de auditoria. Feito isso, aí começa o desenvolvimento. Aí vai entrar realmente na fase de você fazer a coleta de dados, análise, projeto, implementação, testes e manutenção. Isso depende também, tá, da metodologia que você está utilizando. Se está utilizando uma metodologia, tá, ágil, está usando uma metodologia clássica, né, ou estruturada. Então, o que a gente está usando? Então, para cada uma dessas metodologias, você vai ter o quê? As fases, os processos que são definidos. E depois disso, após você ter desenvolvido e implementado, a gente tem o quê? O pós-implantação, tá? Que é o quê? A manutenção do sistema. Ajustamento, vai ter que ajustar as informações de acordo com as necessidades de quem? Do meu usuário. Então, são o quê? Alguns pontos de controle que nós temos dentro dessa atividade. Então, a gente vê, com relação ao enfoque, né, da auditoria,
que é o que os controles sobre a modificação de programas e aplicativos, ele vai fazer o quê? Vai ajudar a garantir, então, que somente programas e modificações autorizadas possam, então, ser o quê? Implementados. Então, eu tenho que ter esse controle sobre a modificação de programas. Né? Não é qualquer um que vai chegar lá e vai entrar no fonte e vai alterar. Porque se a gente não tem um controle apropriado, aí existe um risco de que as características de segurança, tá, possam ser sido corrompidas. Ou seja, pode ter acontecido um processamento errôneo, tá, um código fraudulento possa ter anexado ao teu sistema. E é assim que acontece. O programador pode modificar o código, um exemplo, né? Um código de programas, a fim de desviar os controles e obter acesso a dados confidenciais. É o nosso famoso chupa-cabra, né? Que a gente fala, a gente tem muitos assim, que a gente vê casos ainda, né? Agora muito menos, que você naqueles caixas de 24 horas, eles colocavam uma etiquetinha lá que faz a leitura do cartão de crédito, né? Então, seria o quê? A partir do momento em que você vai trabalhar com isso, ou seja, você rouba as informações, né? Então, muitas vezes, você começa a se preocupar com a auditoria justamente no controle do que está sendo feito. Então, eu coloco uma face externa, mas, por exemplo, você está dentro, tá? Fazendo a manutenção de um sistema e muitas vezes você altera um código-fonte que você passa uma informação que não é necessária, né? Também a gente pode ver o que o processamento errôneo ou fraudulento, ele pode ser o que através de uma versão errada de um programa que pode ser implementado, ou seja, que vai perpetuar processamento errado e desatualizado. O vírus pode ser introduzido prejudicando o processamento. Então a gente começa, a partir disso, tá? Os elementos críticos para o controle de manutenção de software é o quê? Primeiro, alterações do programa, as autorizações, ou seja, são usados formulários, então, de solicitação de autorização de software. Por que isso? Para documentar pedidos e alterações de mudança. Não é? Aí a gente pegou se esses registros podem ser eletrônicos, ou atas ou atos de reunião. Tá? Tudo que a gente tem que falar com relação ao registro, tá, dessas, daí tem que ser de uma forma formal. Formal é descrita. Então, todas as solicitações de alterações, elas devem ser submetidas à aprovação tanto do usuário como pelo departamento de informática. Tem que ter o crivo dos dois. Né? Aí a gente começa ainda a ver também a parte de testes. De alterações. Ou seja, a gente começa a testar, por exemplo, se os testes foram, criando algumas perguntas, né, que a gente fala. Os testes foram desenvolvidos com alguns padrões, tá, de teste de software, ou foi feito aleatório. Eles indicam, tá, caso ele tenha sido feito, a responsabilidade de cada parte envolvida, seja o usuário, seja analista de sistema, programador, auditor ou controle de segurança. Né? Então, a partir daí, quando você começa a montar esse padrão de teste, se deu errado, quem que foi responsável? Eu tenho, por exemplo, né, um outro elemento crítico, né, eu tenho planos de testes que são documentados e são aprovados por quem? Pela direção. Testes de rotina alterada e suas integrações são executados e aprovados de acordo com algum plano, tá? Com amostras suficiente do que já foi executado. O ambiente de teste ele é diferente do ambiente real. Os dados nos dois são diferentes. As alterações são colocadas em uso somente após a aprovação formal do usuário ou não, em qualquer momento. Quando as alterações são colocadas em uso, a documentação é atualizada, né? Se eu coloquei para rodar a documentação, ela vai sofrer alguma alteração? Tá? Como a gente tem alteração de emergência, ou seja, existem o quê? Procedimentos de emergência executados, caso aconteça. Tá? As alterações de emergência são o quê? Documentadas e aprovadas pelo supervisor-chefe. Por exemplo, eu estou lá, uma emergência, e é necessário que houve uma mudança, tá, em um requisito legal. Eu tenho que alterar o sistema
passar tudo que está sendo feito, parar e fazer essa alteração de um caráter de urgência. Por quê? Senão a empresa para como um todo. Tá? Essa exigência de emergência foi formalmente relatada à gerência de operação, tá? Se aprovada, tá? Ainda depois que é realizada pelo gerente de desenvolvimento, então aí a gente começa a fazer esses questionamentos. Aí a gente passa para a parte do quê? Dentro dessa parte de auditoria, o gerenciamento de configuração, ou seja, se existe um software de gerenciamento de configuração para produzir o quê? Um log, tá? Do sistema, de alteração do sistema, por exemplo. Tá? Esse gerenciamento ele também procura manter o quê? O número das versões dos programas, registrar e relatar as informações de programas, manter todas as informações sobre datas de criação, de módulos em uso, né? Manter também a cópia das versões anteriores, tá? E também controlar todas as alterações paralelas, ou seja, eu tenho a versão, tá? E tem o release, ou seja, os releases são essas alterações paralelas. Tá? Então a gente vê também com relação à reprodução do código-programa, antes e depois da alteração, elas são arquivadas e comparadas para garantir somente que as mudanças aprovadas que foram implantadas, aquelas que não foram descartadas corretamente. Então, com todos esses procedimentos, a gente consegue fazer o quê? Ter uma preocupação de fazer a auditoria de uma forma padronizada com relação à manutenção de sistemas. Ok, pessoal? Até a nossa próxima aula.